Olá, amigos. Nosso encontro, as domingueiras. Eu acredito que todos vocês já estejam guardando ou aguardando o momento do nosso encontro, as nossas histórias, a nossa conversa, sempre procurando um aspecto que levante o moral nessa vida tão complicada, tão difícil que a gente está vivenciando. Tantas notícias desagradáveis, tantas notícias que levam a gente para baixo. Então, a gente quer notícias que eleve a alma e levante o ânimo também, como diz o poeta, né? Erguer o ânimo combalido, para que a gente possa prosseguir nessa nossa romagem de evolução. Nesse mundo de provas e expiações, a gente tem que tirar a melhor parte. E a melhor parte sempre está ao alcance das nossas mãos. Não importa onde quer que estejamos, sempre há uma chance. Então, eu gostaria de narrar para vocês um fato muito interessante que ocorreu com uma senhora, Dona Célia. Ela era portadora de uma mediunidade extraordinária. Os espíritos falavam pelo seu intermédio, mandavam mensagens realmente esclarecedores e difícil de haver contestação para as apresentações que ela fazia, porque ela dava testemunho, ela fazia demonstração de que o espírito estava presente e estava contando coisas que absolutamente ela não tinha condições de saber. Ela se apresentava ali em Vila Isabel, num salão grande que ficava sempre lotado, o povo numa curiosidade de saber a respeito dos espíritos. Pena que o interesse era só pela novidade de saber dos espíritos, se realmente eles estavam ali, que eles dessem testemunho da veracidade da mensagem, mas sem haver aquele desejo real de ter a certeza da imortalidade, lembrando que vai chegar o nosso dia de fazermos o traslado para o mundo espiritual. Nessa uma ocasião, Dona Célia estava em casa quando ela percebeu a chegada de um jovem, um rapaz que deveria ter assim os seus 18 anos. Ele chegou e estava desesperado. E ela então perguntou a ele o que é que estava acontecendo. E ela percebeu que o rapaz estava perdido. Ele dizendo assim que ele era aniversário dele, ele estava fazendo 18 anos e ganhou uma moto do seu pai. E ele saiu para dar uma volta com a sua moto. E houve uma batida, ele caiu e ele achava que a cabeça não estava funcionando direito, porque ele estava tentando entrar em contato com seu pai, com a sua mãe, e não conseguia. Ele ia até o orelhão e tentava ligar, mas a ligação não completava. Na verdade, ele não sabia como retornar para a sua casa. Ele estava angustiado e pedia a ela, por favor, que ela entrasse em contato com seus pais. Ele sabia o telefone, então ele daria o telefone a ela e ela ligaria para os seus pais para dizer que ele estava ali e que o pai fosse buscá-lo. Ela pensou um pouco, depois concordou. O menino estava tão desesperado, então ela pegou o telefone, anotou o telefone e fez a ligação. Do outro lado da linha, uma voz atendeu, uma voz de mulher, e ela disse: olha, a senhora é dona fulana de tal? E a senhora concordou. Eu queria dizer que está aqui, na minha casa, o seu filho. A senhora bateu o telefone, desligou na hora. Ela ficou assim, não quis dizer ao menino, então disse, caiu a ligação. Aí ela tornou a ligar, dessa vez foi uma voz de homem,
que atendeu, e ela disse: meu senhor, eu sou médium, eu sou espírita, e eu queria dizer ao senhor que está aqui o seu filho. E lá do outro lado, uma voz áspera respondeu: a senhora não deveria brincar com essas coisas. Faz um mês que o meu filho morreu. Ele fez aniversário, 18 anos. Eu dei de presente a moto que ele tanto queria. E ele foi dar uma volta e não voltou mais. Ele morreu, senhora. Como é que a senhora tem a ousadia de dizer que ele está aí na sua casa e que está pedindo a nossa presença? Não faça isso. E ela disse: meu senhor, um momento. Eu entendo perfeitamente que o senhor reaja dessa forma, mas eu já disse, eu sou médium. Eu sei o que está acontecendo com seu filho, mas ele está aqui e ele está tentando entrar em contato com vocês. E ele tenta ligar e não consegue. Mas ele se lembrou do telefone e foi ele quem me deu o telefone de vocês. Eu vou lhe dar o meu endereço e vou pedir, por favor, venham até aqui, porque ele está aqui comigo. Se o senhor quiser trazer a polícia, pode trazer. Eu não sou nenhuma charlatã. Eu sou médium e eu estou com seu filho aqui na minha casa. Ela sentou e começou a conversar com o rapaz. E o rapaz desesperado falava assim: meu pai vem, a minha mãe vem, a senhora falou com eles e tal. E passou mais ou menos uma hora, quando tocou a campainha, e ela foi atender. Era mais ou menos meia-noite. Foi atender, estava lá um casal. Quando ela abriu a porta, o rapaz se levantou da poltrona e foi correndo e abraçou a mãe. Quando ele abraçou a mãe fez o movimento com os braços, como se estivesse abraçando também, e ela falou: meu filho, meu filho. E o menino chorava e dizia: minha mãe, minha mãe. E o pai estava assombrado, olhando para ela. Aí ela foi e se sentou no sofá, e o menino sentou do lado e deitou no colo dela. E ela ficava acarinhando, coisa nenhuma, porque não aparecia nada no seu colo, mas ela acarinhava e falava: meu filho. E olhou para o marido e falou assim: é o nosso filho está aqui, eu sei, eu sinto. E aí, então, Dona Célia começou a explicar que ela era médium e ela enxergava os espíritos. E o filho dela tinha aparecido na sua sala e contou que havia saído de moto, sofreu um desastre, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Ele estava desesperado, tentando voltar para casa sem conseguir. E ele nem sabia que já tinha se passado um mês do acontecimento. Aí ela disse: a senhora fala com ele, porque ele não está entendendo nada ainda. E ele está acreditando que a senhora vai levá-lo para casa. Converse com ele. E a mãe: mas o que eu devo dizer? Diga a ele o que aconteceu. E foi uma cena dessas dolorosas, mas linda. A mãe, que não estava vendo o filho, mas sentia a presença, começou a explicar a ele que ele saiu com a moto e realmente houve uma batida. E ela disse: filho, nessa batida, o espírito foi embora, ficou só o corpo. E o seu corpo está no cemitério, enterrado. Meu filho, você agora é um espírito. A sua mãe não está lhe vendo, mas eu posso sentir que você está aqui. E o rapazinho disse: não, mãe, eu estou aqui. Você me vê, mãe? Olhe para mim. E ela disse, a dona Célia passou os dizeres do menino e ela disse: não, filho, eu não vejo, eu sinto. Nessa altura,
O pai chorava muito, todos eles estavam chorando, o espírito também. Mas a mãe conseguiu convencer o filho de que ele deveria ir para um local onde ele seria tratado dos seus ferimentos, porque ele apresentava ainda os ferimentos que ele sofreu no desastre. E nisso ele disse: Mãe, a vovó também veio. E, naturalmente, a mãe não enxergava a avó. Então ela disse: filho, a vovó veio para buscar você. Vai com ela e eu vou ficar esperando. De vez em quando eu volto aqui, na casa desta senhora, para encontrar com você. E a dona Célia então disse: Não vai ser necessário. Ele irá na sua casa, em companhia da avó. Uma história real, verdadeira, dessas que as pessoas pensam que são histórias como os romancistas escrevem, porque a vida verdadeira parece um romance. Mas se nós começarmos a encarar essa realidade, o temor da morte vai desaparecer. Essa ideia de eu perdi vai desaparecer também, porque ninguém perde ninguém. Nós perdemos coisas, mas pessoas não. Os espíritos abandonam o corpo e vão para o mundo espiritual e retornam, porque o amor é um laço muito especial que nos prende às pessoas. Assim também como o ódio é um laço muito forte. Mas vamos preferir o amor, como o caso desse menino que buscava seus pais com amor. O caso desse casal que foi ao encontro do filho por amor. E o caso dessa senhora, Dona Célia, que utilizava a mediunidade com amor para minimizar as dores das pessoas. Então, espero que tenham gostado. Até mais.